Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui. Estou fazendo uma gravação diferente, eu vou fazer agora de maneira diferente os Drops News. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e colaborador, editor-chefe aqui do Drops de Jogos. Bom, a gente normalmente fazia lives, no caso do próprio Drops News, e a gente vai agora começar a fazer um trabalhinho um pouco diferente. Tô aqui com a minha estante, vocês lembram desse cenário aqui, quando a gente fazia as lives do YouTube, realmente a gente gravava neste cenário aqui, eu tava numa das partes da estante. E eu já quero falar um pouquinho sobre livros, exatamente, a gente vai falar um pouquinho de livros de história dos games. Normalmente a gente vai continuar fazendo as nossas notícias, mas eu acho que vai ter essa dinâmica própria agora de eu realmente gravar e ficar levando um pouquinho a câmera de uma maneira mais dinâmica aqui pelo meu quarto estúdio, escritório na verdade. A gente vai falando aqui sobre as principais novidades para você não perder realmente nada dentro dos programas que a gente grava todos os dias. Eu quero falar um pouquinho da importância dos livros de história de games. Para começar, história de games é um assunto pouco abordado pelas editoras aqui no Brasil e foi o começo do meu trabalho no próprio Drops de Jogos e no Geração Gamer. Para quem não sabe, o Geração Gamer começou como um TCC, era para ser um TCC sobre Metal Gear Solid. O meu orientador não tinha cabedal teórico para tocar um TCC a respeito disso, e justamente eu acabei indo estudar, na verdade, a história dos videogames, como os videogames foram influentes internacionalmente, e no final das contas eu acabei chegando ao Brasil, falando um pouquinho sobre as empresas brasileiras. E um livro que me inspirou muito no Geração Gamer original foi esse aqui, que é o Ultimate History of Video Games, From Pong to Pokémon and Beyond, escrito pelo Stephen L. Kent, com um prefácio do Peter Molyneux, que é o criador do Black and White e de diversos outros jogos. Esse livro para mim foi muito inspirador, ele já está datado, ele termina na verdade falando sobre o PlayStation. Para vocês saberem, o Stephen Kent é esse carinha aqui, ó. Tá aqui aí o foco pegou bem. Ele é um jornalista que passou pela MSNBC, pela Wired, pelo USA Today, por diversas publicações muito importantes, e ele tem um modo muito bacana de contar essa história, que eu digo que é o modo, na verdade, o modo Drácula do Bram Stoker de contar a história. Esse livro ele tem muitas citações literais da galera que fez parte, por exemplo, o Al Alcorn da própria Atari, contando um pouco de como foi a Atari, como a Atari foi gigantesca na criação da indústria de games de fato. Então ele tem um modo aí, para quem leu Bram Stoker, o Drácula do Bram Stoker, são várias cartas de diversas pessoas. Aqui não chegam a ser cartas, mas são as citações literais, e ele inclusive conta uma história muito importante, que depois o Nolan Bushnell transformou em livro e também numa certa caça pessoal, porque o Nolan contratou como funcionário o Steve Jobs antes dele estourar como executivo e marqueteiro da Apple. Eu espero que fique bom esse vídeo. Eu sei que a minha mão treme um pouquinho, depois a gente vai colocar no tripé corretamente, mas é um novo modo de gravar aqui, um pouco mais dinâmico. Olha só, eu posso ficar movendo dessa forma a câmera, e justamente foi importante por isso. No Geração Gamer original a gente fez cerca de foram 150 entrevistas. Eu lembro que foi um recorde para mim na época. Nós entrevistamos influenciadores digitais, jornalistas, criadores de jogos, muita gente relevante nessa indústria vital, e justamente por isso nós embaralhamos os depoimentos e depois ordenamos de uma maneira que dava para contar, na verdade, a história dos games, desde o começo lá do Odyssey, desde o começo lá dos jogos que eram voltados para mainframes,
enfim, jogos espaciais, diversos outros tipos de coisa nós fizemos desde aquela época, para no final falar um pouquinho da cena brasileira de games. Ainda não tinha conhecimento do Renato De Giovanni, não tinha conhecimento de muita gente que criou coisa no nosso cenário, mas eu fiz um grande trabalho nesse aspecto de entrevistar pessoas notórias e pessoas comuns. Um grande entrevistado que eu tive foi um menino cego do Jardim Ângela que jogava como nunca jogos de luta. Então é muito importante, sim, estudar a história dos games. E tem outro livro aqui que eu considero muito importante, que esse aqui é um clássico mais conhecido porque tem em português, A Guerra dos Consoles, justamente falando um pouquinho da Sega e da Nintendo, com o prefácio do Seth Cohen, do Ivan Goldberg, porque foi transformado depois num filme, e é um livro do Blake G. Harris, muito focado na Sega, mas que conta muito como a Nintendo se constituiu como um império nos anos 90, dominando aí e criando, na verdade, o império do bigodudo que a gente bem conhece, o bigodudo que está aqui atrás da minha estante. Como a Nintendo de fato, depois da queda do Atari, se transformou num grande império de videogames, de muita coisa bacana. É fundamental você estudar a história de games justamente para você entender como os jogos chegaram no ponto em que eles estão hoje. Estou gravando esse Drops News porque na sexta-feira eu não consegui gravar o programa e eu resolvi dar uma repaginada e mudar um pouquinho a forma como eu vou gravar os programas, sem usar agora tanto o recurso da live e trazendo um pouquinho mais os vídeos editados, mesmo que minimamente editados, mas com uma qualidade de som e de imagem maior, que permite aí que vocês me vejam com mais nitidez aí. Vai ter uma cara mais caseira, mas ao mesmo tempo mais profissional. Eu acho importante esse tipo de coisa. E justamente por isso, eu não vou ficar só centrado nas notícias e trazer sim curiosidades, coisas que estão aqui na minha estante, coisas que eu estou lendo, coisas que são importantes para vocês saberem sobre a própria história do Drops de jogos. E eu entrei nessa de falar de jogo brasileiro por uma via totalmente inusitada. Eu não queria necessariamente falar de jogos brasileiros, eu estava na verdade mais afim de falar de história dos games, mas no final das contas, e uma coisa acabou puxando a outra, e aí eu resolvi falar um pouquinho mais também sobre a cena brasileira de games, que foi na verdade o meu primeiro emprego. Eu comecei como estagiário, como assessor de imprensa numa startup de games, e foi assim que eu entrei nesse mercado fazendo esse tipo de coisa. E aí eu contei a história dos games e depois entrei justamente lá no terreno dos jogos brasileiros, o que é super bacana e o que é super, enfim, importante para essa indústria. Quero dizer para vocês, gostaram desse novo formato? Vai entrar a vinhetinha aí do Drops de jogos para vocês curtirem bastante o vídeo. Dê o seu like, dê o seu comentário, dá uma comentada aí embaixo. Isso é muito importante para o nosso crescimento, para a gente continuar fazendo comentários sobre isso aqui, que é muito importante. Fazer comentários sobre videogames, sobre coisas importantes que a gente acompanha no mundo dos jogos. Eu recomendo muito esses dois livros. Tem livros mais atuais sobre a história dos games, o Ultimate History of Video Games, ele para normalmente na parte do PlayStation. Tem outros livros mais atualizados que falam mais sobre as eras atuais, mas tem muitos estudos acadêmicos importantes e faltam, isso é uma dica para você que estuda games, faltam estudos e faltam publicações no Brasil. Então estude, vá atrás de mais informações, espalhe mais informações. A gente tem um texto muito lido do Cal Tóquio lá no dropsdejogos.com.br, que justamente faz alguma recomendação de alguns livros para você começar a estudar design de games. Eu recomendo muito esse texto, recomendo muito todos os textos do Drops que falam sobre desenvolvimento de jogos, que também é uma seara muito importante pela qual a gente trabalha aqui no site, sempre trazendo aí conteúdo de qualidade para vocês nos acompanharem aqui nas lives, em tudo que a gente faz aqui no site. Quero agradecer a atenção de vocês. Assina o canal, assina aqui embaixo. Eu acho que eu estou apontando na direção correta. Ativa o sininho
E também, enfim, espalhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, espalhe esse vídeo lá para todo mundo acompanhar. E obrigado pela atenção de todos e até mais.